Olá, meu amigo internauta, está no ar mais uma edição do nosso querido Futebol Santo e eu recebo hoje o nosso amigo Felipe Facincani. Fala, Felipe, na paz aí? Grande Chico, um abraço para todo mundo aqui ligado no portal do Terceiro Tempo, o maior portal de internet esportiva aqui no Brasil e principalmente aqui no Futebol Santo, que tem sido esse sucesso nos últimos tempos, né? Milton deve estar feliz aí com o Merchan e é realmente um grande portal, é o maior portal do mundo, foi reconhecido até pelo Bild da Alemanha e também recentemente pela revista World Soccer, você viu? Claro, a World Soccer que inclusive é para todo mundo um dos maiores canais de comunicação para quem quer se inteirar com o futebol internacional. E nós estávamos lá com a revista World Soccer da Inglaterra. Bem, o assunto de hoje é Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro virou Rio Corinthians? Pois é, pelo menos é o que tem acontecido nas últimas rodadas, né? Graças ao tropeço do São Paulo diante do Atlético Goianiense. Não temos aí um mini Rio-São Paulo, né? Que o São Paulo tropeçou, ficou a 6 pontos de vantagem, sobrou para o Corinthians tentar decidir contra os cariocas. O São Paulo deu uma amarelada, na sua opinião, Felipe Facincani? O problema do São Paulo foi o desarranjo, né, do técnico Adilson Batista com o esquema tático da equipe. Ele se permitiu a fazer muitas trocas quando precisava manter uma base. É claro que alguns desfalques não deram ao Adilson Batista a continuidade que ele gostaria, só que também faltou um pouquinho de coerência na hora de escalação. Alguns atletas que estavam como titulares não mereciam a posição. O si não existe no futebol, porém eu ouso insistir, até porque de santo o futebol não tem nada. Paulo Sérgio Carpegiani, no caso, teria tido um melhor desempenho com o São Paulo, na sua opinião? Eu acho que não. O Carpegiani já vinha numa queda e o São Paulo precisava também de um técnico com personalidade naquele momento. O Adilson via de tropeços com clubes grandes, né? O próprio Corinthians, o Santos e o Atlético Paranaense. Portanto, naquele instante de pegar o São Paulo numa arrancada, não era o perfil ideal. Na minha opinião, ele é um bom técnico, mas não para aquele instante. Ok, isso aí inclusive está na coluna do nosso amigo, nosso querido Túlio Nassif aqui na redação Terceiro Tempo. Apenas uma opinião, uma rápida opinião. Qual foi o melhor centroavante, o melhor camisa 9 que passou no São Paulo por volta de 86, que veio do Guarani, na sua opinião? Careca, né? Ah, só para saber, isso aí, grande Felipe Facincani. E o Flamengo está indo bem? O Flamengo voltou agora a brigar por títulos, né? Passou aquela nuvem negra, aquela turbulência do Luxemburgo, que não estava se acertando também com os jogadores. Teve o problema no treino, da tal flatulência, aquilo criou uma polêmica danada. Lembra? Lembra? Isso saiu no blog do Milton Neves. No blog, o pessoal ali. Ele saiu com o nariz meio torcido. Literalmente teve um desarranjo ali com os jogadores, mas parece que ficou tudo bem depois do jogo do Bahia. A equipe perdeu, se recuperou, venceu aí os confrontos e agora, quem sabe, não seja mais um a incomodar. Aliás, eu convido você, meu querido amigo internauta, a entrar no blog do Milton Neves, que tem até uma teoria do Mauro Betting. Ele escreveu sobre isso, ele enviou uma mensagem para o Milton Neves e o endereço está aí na tela do seu computador. Entre agora e veja o que Mauro Betting pensa a respeito. Ele rodou o mundo para falar sobre isso. O Botafogo, ele vai conseguir, vai aguentar o tranco. Eu gosto muito do time do Botafogo. O Caio Júnior era um técnico que, na época do Palmeiras, surgiu como uma aposta, mas era o mesmo caso do Adilson. Precisava de um pouquinho mais de bagagem. Conseguiu, foi pra fora, voltou ao Botafogo, que é um time que, teoricamente, no futebol estava naquela média expressão. Não era mais considerado um time tão grande assim. Voltou agora com um bom elenco, com o Renato, que é um cara que acertou o meio campo junto com o Marcelo Matos. Fez aqueles chamados 2 jogadores cães de guarda ali na frente, protegendo a zaga, com o Gustavo, que é um jogador experiente, que era do Palmeiras. O Antônio Carlos também é outro zagueiro muito bom. E, claro, né, na frente 2 jogadores que são caneludos, porém objetivos, Louco Abreu e Herrera. E Elaine Nicolai passa aqui pela redação do Terceiro Tempo, sempre desfilando, a nossa gerente de marketing. Um abraço, Elaine Nicolai. Telefone tocando, o Kennedy Andrés vai atender agora. Eu queria mandar um abraço para o nosso amigo internauta, o Dorimar. Dorimar sempre nos acompanhando. É isso aí, Dorimar. Nosso querido Silvio Luiz, o Cowboy SL, também. E o Fluminense? O Fluminense, na minha opinião, é a mais incógnita dessas equipes do Rio de Janeiro, porque ela tem um bom elenco, a equipe do Fluminense, mas não anda. Agora tudo bem, vem jogando bem, vem vencendo as partidas, o Fred com confiança, isso é muito importante, mas é uma equipe que a qualquer hora ela pode tropeçar e entrar novamente numa crise, como passou boa parte desse ano. Então é inexplicável o que aconteceu esse ano com o Fluminense, campeão brasileiro, tinha o Muricy, fez uma campanha pífia na Libertadores, quando era um dos favoritos. Foi ridículo. Foi ridículo. Entrou no Brasileiro também de uma forma lastimável e só agora com o Abel Braga que parece que pegou no tranco a equipe, né?
E quem sabe o Abel não acorda um pouquinho e põe o Rafael Sobis para jogar, que talvez é um atleta que casa melhor na função do ataque com o Fred. Isso, teoricamente, tem feito a diferença. O Fred, pra mim, já foi. Você acha que já foi? Eu acho. Eu acho que ainda tem um pouquinho de lenha para queimar. Se você for ver na última rodada, né, nas últimas 5 gols nos últimos 2 jogos, né? Então, um atleta que ele sabe fazer gols. A forma física do Fred, se você for comparar dos atacantes top hoje no Brasil, é a melhor. Tá em melhor forma. Mas também você vai comparar com o Luiz Fabiano, com o Adriano? Mas dos atacantes top, né? Também vai comparar com o Fernandão do Palmeiras, não dá, né? Pelo amor de Deus. Ou muito menos com o Sheik, que também vem numa forma... Talvez ele empata com o Liedson. No quesito físico, no quesito decisivo. Os dois estão numa igualdade, né? Porque o Liedson também tem algum probleminha no joelho, hora para, joga 5, faz 10 gols e fica 20 parado. Exatamente, né? Assim como o Fred. Pode ter feito 5 gols, fazer mais 2 na próxima rodada e depois ficar 4 jogos machucado. Em outros tempos o torcedor arrancaria o sapato e jogaria no jogador? Não sei se chega a tal ponto, né? Mas o Fred é um atleta que ele deveria chamar um pouco mais essa responsabilidade como tem feito, né? Deveria ter feito antes isso, não agora. Pois é, o Fred, na minha opinião, também já deu, não está jogando nada. E o Vasco da Gama? O Vasco da Gama é aquele time bom e barato que deu certo, né? Nos últimos tempos, por exemplo, Palmeiras tentou bom e barato, não deu certo. Corinthians tentou bom e barato, não deu certo. O próprio Flamengo tentou bom e barato nos últimos tempos, também não deu muito certo. Grêmio, que agora está caindo pelas tabelas. Talvez seja o raro exemplo de superação, né, desses jogadores, porque tem um motivo, que é o Ricardo Gomes. Os jogadores estão nitidamente jogando pelo Ricardo Gomes, que passou por aquele problema de saúde gravíssimo. E está inteiro. Está inteiro, a gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, porque é uma pessoa do bem para o futebol. E que se o Vasco conquistar alguma coisa, vai ser, na minha opinião, o título mais justo e a homenagem assim, mais digna, que com certeza é para o Ricardo Gomes. Redação Terceiro Tempo sempre movimentada. Sexta-feira, Futebol Santo, você já sabe, tá aí o nosso querido Futebol Santo. Mandar mais um abraço agora para Ângela Zerbielli, também para o seu Gariba, para toda a turma, todos os nossos internautas. Envia sua mensagem, vai ter muito xingamento, evidentemente. Sempre tem, até porque a gente vai falar um pouquinho de Corinthians. Chegou o grande clube. Não dá para ficar sem falar. O Kennedy, eu gosto do Corinthians, né? Tá bom, hein? É a voz do Kennedy aí, né? A voz do Kennedy é a voz de Deus aqui na redação, né? Do secretário, digamos. Exatamente. É quase isso. É a soberana, é a que manda, né? É quase isso. O Corinthians, o telefone está tocando aqui, vamos atender, porque é tudo na base do improviso. Terceiro tempo, Chico Santo, boa tarde. Ô Silvio Luiz, eu estou falando exatamente de você nesse momento, a gente está gravando o nosso Futebol Santo. Eu vou pedir para você me ligar daqui uns 10, 15 minutinhos, tudo bem? Ok. Então fala rapidão. Enquanto isso, vai dando o seu recado, Felipe Facicano. Bom, a respeito do Corinthians é o seguinte, Fica lá, Silvio. acho que o técnico Tite conseguiu novamente se reencontrar com a equipe, né? Por mais que nos últimos jogos o Corinthians tenha dado oscilada, mas o discurso dele é de um elenco fechado. Fechou. Tem agora o Emerson Sheik voltando de lesão, que é um jogador importante para o ataque, principalmente nessa ausência do Liedson. É claro que serve como uma opção a mais também no elenco, principalmente para os dois jogadores do meio campo, o Alex e o Danilo, né? Dois atletas que não podem serem revezados. Ambos devem jogar sempre juntos, por mais que tenha aquela história de 2 meias canhotos e tal, mas isso é que tem dado o acerto do Corinthians. Desde o começo do ano, o Corinthians com o Tite tem rendido com o Danilo, ganhou um acréscimo do Alex. Aí quando o Danilo saiu machucado, você viu o que aconteceu com o Corinthians. Parou de jogar. Voltou o Danilo, tem o Emerson Sheik, na minha opinião, é um bom jogador. Sim. E aí, chegando o Liedson, é claro que o ataque do Corinthians fica muito bem. E obviamente teve um outro, né, fator que ajudou muito o Corinthians, que foi a saída do Chicão, que nitidamente não estava fechado, não estava encaixado na filosofia do Tite e dos jogadores. O Chicão tentou derrubar o Tite? Não digo tentou derrubar, mas alguma coisa muito estranha aconteceu para ele ter saído daquela forma da equipe. Na minha opinião, é lógico que ele ter recusado o banco de reservas, isso é uma gota d'água, o Tite fez muito bem. O jogador está lá para cumprir a obrigação que o treinador manda. Ganha um salário alto para isso. Tem que estar lá. Se não está rendendo, sai. E depois, obviamente, trabalhar se normal para voltar à posição. Não quis. Optou por fazer a rebeldia. E um rebelde sem causa, num momento decisivo do futebol,
acabam ficando sempre de escanteio. O Cowboy acabou de me ligar aqui, os nossos chargistas do blog do Terceiro Tempo, e hoje tem bolão. Entre aí no blog do Terceiro Tempo, tá o endereço aí na tela, blog do Terceiro. Você tá sempre acessando o blog do Terceiro Tempo, né? Claro, sempre. E o Milton com aquelas opiniões de sempre, né? E tá lá o bombásticas. Palpite do blog do Milton Neves, tá aí na tela do seu computador, entre agora e concorra a um cooler da Brahma. O cooler que tá ali do nosso lado, você pode ser um dos participantes, você pode ganhar esse cooler vermelho da Brahma Chopp. Agora você falou do Danilo e eu sempre digo isso. O Corinthians só estava vencendo porque tinha o Danilo que jogou pelo São Paulo. Pois é, no São Paulo foi muito bem, foi campeão da Libertadores e do mundo. Era talvez o cérebro daquela equipe do Paulo Autuori. Não era um jogador que a gente possa colocar aqui na mesa como, nossa, um gênio, um jogador que era indispensável, não era. Mas por esquema tático funcionava, caía como uma luva. Agora, na minha opinião, o Corinthians não ganha esse brasileiro. Você acha que ainda vai ter uma surpresinha? Vai dar, viu? Eu vou esperar para a última rodada. Eu vou esperar para a última rodada, porque tem um clássico, né? Talvez isso possa decidir. Por mais que o Palmeiras chegue na última rodada, e tem o Botafogo e Vasco também. Exatamente. Brigando por nada, é um Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras não vai querer perder pro Corinthians. Jamais. O Palmeiras não vai colocar a faixa no Corinthians de forma alguma. Isso é o mínimo que pode acontecer na história do Palmeiras. E o Palmeiras foi bem contra o Corinthians? Sim, foi muito bem. Naquele jogo do Campeonato Paulista, meteram a mão ou não? Não, foi um jogo justo. Eu também concordo com você. Foi um jogo justo, não tenho que Absurdo, reclamar. Né? Aquela reclamação. Ali foi incompetência da equipe que não conseguiu fazer o gol, e principalmente no Valdívia, que saiu com aquela lesão que até hoje é inexplicável. Eu nunca vi ninguém chutar o ar e sair machucado. Isso é um absurdo, né? Como é que o cara chuta o ar e se machuca? Pois é. E aí sobrou. E aquilo, na minha opinião, aquela derrota no Paulista que meio que debulhou a temporada do Palmeiras. Ah, sem dúvida. Mas o Felipão tá fazendo um bom trabalho, na sua opinião? Não acredito. Eu acho que o Felipão se perdeu demais nesses últimos tempos, muito mais com pirraças extra-campo do que propriamente dita a preocupação com a equipe do Palmeiras. Até porque ele vem falando muito mal do time, que a zaga é uma piada, que os jogadores não têm personalidade, mas ele mandou trazer 80% desses jogadores. Então não dá pra entender. Se ele acha que o time é uma piada, se ele acha que os jogadores não rendem, por que trouxe atletas dos quais ele tinha a real noção que para aquele momento também não serviam para o Palmeiras? Por quê? Então, a gente não entende isso, né? Vai reclamar de dinheiro? Ah, falta dinheiro. Falta dinheiro, mas o Felipão ganha em dia. O Kleber teve um reajuste salarial. O Kleber corintiano. Pois é, Kleber gladiador que estava na ficha da Gaviões. O Valdívia também teve aumento. No começo do ano, fizeram uma proposta de R$1.500.000 para o Ronaldinho Gaúcho. Quer dizer, será que faltava dinheiro ou faltava talvez vontade dos atletas de atuar no Palmeiras com o Felipão? O Felipão acertou em pedir para o fotógrafo registrar o piu-piu dele? Claro que não. É o que eu sempre digo, o Felipão é o seguinte, ele sempre tira a culpa dele. Ele sempre coloca de lado, né? Nunca ele assume a responsabilidade. Sempre tem um diretor que falou demais, ou é o jogador que peitou ele, ou que não quis jogar, que inventou uma rebeldia no caso do Kleber, ou a defesa, enfim, ele assumir a responsabilidade, olha, errei, contratei mal, a culpa é minha, desculpa, isso ele nunca fez, e nem vai admitir. E você, o que você pensa a respeito de profissional que deixa o serviço para ir para casamento? Eu sou absolutamente contra esse tipo de coisa. É uma situação delicada, mas dizem que ele avisou com antecedência. Se o aviso foi com antecedência, a presidência liberou, aí não tem jeito. Vai fazer o quê? Tava no direito. Não pode voltar atrás uma semana antes. Você não vai mais viajar porque o time está em crise. Não. Promessa é promessa. Felipe Facincani, qual que é o seu Facebook? Facebook Felipe com 2 P's Facincani. Ah, é simples assim? Simples. Tá aí na tela do computador então? Exatamente. É só entrar? É claro, tá aí, ó, tá no GC, ó. Pode anotar aí. Pode entrar então. Sim, exatamente. Então tá perfeito, é isso. Grande Felipe Facincani, o Túlio Nassif vai mandando um abraço e o nosso querido Futebol Santo vai terminando por aqui nesta sexta-feira, redação do Terceiro Tempo, Avenida Paulista. Grande abraço, hein, Tulião? Isso, nosso Túlio sempre muito animado. Um abraço para você e nós estaremos juntos na próxima sexta-feira. Abraço, Felipe. Abraço, Chicão. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.